Olá pessoal, vamos aí ao terceiro vídeo, a série Prioridades do Reino, onde falamos a respeito de uma verdadeira conversão, o que nos preocupa muito, né? Muitas pessoas têm se tornado cristãos, mas o resultado disso não tem sido aquele resultado esperado na transformação da igreja e da sociedade. Mas muito bem, a partir do momento que realmente houve uma conversão genuína do cristão, aí entra o papel da igreja. A igreja tem que cuidar dessa pessoa. A pessoa está vindo cheia de problemas, cheia de traumas, não somente problemas espirituais, né? Vícios, mas também traumas emocionais que precisam ser cuidados. Daí eu alerto os pastores para terem um mínimo de conhecimento psicológico, psicanalítico, ter pelo menos o conhecimento dos conceitos, para que não fique expulsando demônio de uma pessoa esquizofrênica ou coisa desse tipo. Mas, a partir do momento que a pessoa é verdadeiramente convertida, houve uma conversão genuína e está passando por um processo de transformação, qual é o papel da igreja? A igreja precisa dar essa consciência de crescimento progressivo. A igreja precisa passar para os seus membros que vida com Deus é muito mais que frequentar templos, frequentar trabalhos, frequentar reuniões, frequentar estudo bíblico. É muito mais do que isso. É colocar em prática os princípios da palavra de Deus, certo? Que vão transformar a vida das pessoas. Eu me lembro muito de um professor, ex-professor meu, tive o privilégio de ser ministrado por ele durante um tempo, Dr. Howard Hendricks, que escreveu o livro Ensinando para Transformar. Então, ele falava, muitas pessoas ensinam para informar. Eu ensino para transformar, porque a Bíblia foi escrita para transformar e não somente para informar. Então, nós precisamos ensinar para transformar as pessoas. E aí eu acho que a igreja tem falhado muito, porque tem se enfatizado muito programas, reuniões, estudos e pouca prática, vivência dos princípios, vivência dos princípios que vão realmente transformar a vida das pessoas. E aí vem o cuidado. E eu divido esse cuidado em dois. O cuidado inicialmente, o que eu chamo de um cuidado pastoral, você pode chamar do nome que você quiser, e depois sim o cuidado através do discipulado. Por que primeiro o cuidado pastoral? A pessoa está chegando na igreja, a pessoa está começando a aprender, está começando a compreender o evangelho na sua totalidade. Até então ela crê que Jesus Cristo morreu na cruz por ela era uma pecadora, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e prometeu vida àquele que dá. Ok, até aí está tudo certo. Mas a partir do momento ela tem que abalizar, ela tem que nortear a vida dela pelos princípios da palavra de Deus. E aí a igreja, eu creio que precisa fazer um papel muito, muito importante. Como grupo, mas principalmente individualmente, porque as necessidades das pessoas são individuais. A necessidade das pessoas não são coletivas, né? Tem algumas que até podem ser tratadas coletivamente, mas a maioria delas são individuais. Aí começa o pastoreio. Os primeiros passos que a pessoa vai dar, você identificar quais são os problemas que essa pessoa tem, você começar a estudar os princípios da palavra, os princípios básicos, para ela começar a entender que existem áreas na vida dela, existem posturas, existem princípios que vão precisar ser mudados, que vão precisar ser implementados na vida dela. E isso agora começa esse processo que inicia-se na conversão e isso vai até o final da vida dela. O pastoreio é o início, então é o momento em que a pessoa é nova convertida, ela é uma criança espiritual ainda, então ela está aprendendo, está tomando leitinho, então você vai visitar, você vai conversar, você vai ter alguns encontros com ela, você vai ver como está a sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida emocional, sua vida física. Você vai trabalhar em todas as áreas da vida dela e começar a ver quais são os ajustes que precisam ser feitos. As orientações básicas, ensiná-la a ler a palavra, ensiná-la a depender de Deus, a ensinar a se alimentar, né? Ou seja, ela mesma fazer a sua devocional, ela abrir a palavra e buscar princípios para mudar a vida dela. Eu falo que toda vez que você abre a palavra, e o novo convertido ele tem que entender isso, toda vez que você abre a Bíblia, você tem que buscar princípios ali, ensinamentos de Jesus, que você precisa colocar em prática na sua vida.
E a partir de que você tem um ensinamento, seja ele coletivo ou individual, a pergunta é: o que eu vou fazer? Essa pergunta fica muito esquecida. Qual é a atitude que eu vou tomar? Entende? A pessoa não pode simplesmente ser um frequentador de culto e você chega no final do culto e pergunta o que o pastor pregou, a pessoa nem sabe. A pessoa não anota nada, a pessoa vai ali descomprometidamente para um momento emocional. Isso não pode acontecer. Culto é muito mais do que isso, né? Você presta seu louvor, a sua adoração e aprende. E toda vez que você acaba um culto, você tem que falar: o que vai mudar na minha vida e o que eu vou fazer? Quais as atitudes, a partir desse estudo que eu recebi, a partir do conhecimento que eu adquiri, quais atitudes eu vou implementar? O que precisa ser mudado? O que preciso melhorar? O que eu preciso continuar fazendo? Então é essa minha maior preocupação. E esse acompanhamento inicial, porque você não vai ter um comprometimento ainda de um discípulo ainda, de uma pessoa que realmente está envolvida, ela está entrando no processo de envolvimento, de crescimento, de consolidação, como algumas igrejas chamam. Então esse período é extremamente importante, que a pessoa tenha alguém que a pastoreie, não necessariamente o pastor, o bispo ou um líder, mas sim um líder, que eu digo um presbítero, um diácono. Ele precisa ser, algumas pessoas usam seus líderes de células, tem as igrejas em células, e os líderes acompanham um grupo de pessoas, de 15, 16 até 20 pessoas, que eu acho que é mais que isso, já é difícil, mas ele acompanha, dá esse acompanhamento inicial. A partir do momento que a pessoa está tendo esse acompanhamento inicial, que é o pastoreio, que todo mundo precisa, que isso não vai se resolver com culto, isso não vai resolver com estudo bíblico, isso não vai resolver com reuniões, com encontros, com conferências, nada disso substitui o contato pessoa a pessoa. É um contato pessoa a pessoa inicialmente, ali uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, pelo telefone, contatos mais aleatórios, em que você vai começar a dar a base da vida cristã. Muito bem, a partir do momento que há esse pastoreio, você vai identificar várias áreas na vida dessa pessoa que precisam ser modificadas. Existem pecados que nós chamamos de pecados escravizadores, que são difíceis de serem superados. Então, são pecados que ela vai ter que lutar. E quando nós identificamos um problema, eu sempre falo, a palavra de Deus é medicina para a alma. Quando nós identificamos os problemas, as enfermidades espirituais, nós vamos para o medicamento, que é a palavra de Deus, buscar o remédio necessário para aquela enfermidade que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa tem problema de mentira, né? Ela mente muito. Você vai para João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Vai para textos como Efésios 4,25, cada um fala a verdade consigo mesmo, com seu irmão, não minta. Então, aí você vai começar a pegar os princípios e trazer para o dia a dia da pessoa, sempre fazendo a pergunta: o que você vai fazer para fazer esse princípio, esse ensinamento, viver nas suas atitudes diariamente? E eu creio que isso está faltando. Porque tem muita gente na igreja que simplesmente se tornou um frequentador de igreja, se tornou um frequentador de templo, um frequentador de reuniões. E ele vai e se faz um monte de eventos para chamar a atenção da pessoa. E a igreja vive de evento após evento. E evento não transforma a vida da pessoa. A transformação, ela é gradativa. A transformação é um processo. E esse processo passa pelo contato pessoal, passa por uma conversa amigável, passa pelo pastoreio. Entende? Esse é o ponto em que eu tenho assim visto que as pessoas estão mais preocupadas com o grupo, mais preocupadas com os eventos, mais preocupadas com o coletivo, com o todo, e a preocupação com as pessoas, com as suas necessidades particulares, individuais, são relegadas. Então, fica aí esse terceiro vídeo, mostrando que não somente o convertido, depois de convertido, o que ele precisa primeiro de um pastoreio. E o pastoreio, ele é essencial antes de passarmos para a próxima etapa, que seria o discipulado pessoal, o discipulado 1 a 1, que aí é um momento, é uma atitude de comprometimento muito maior. Né? Você se compromete com Deus em primeiro plano e com o seu líder, seu discipulador, como os discípulos se comprometeram com Cristo. E aí todos nós precisamos entrar no discipulado, sair do pastoreio, de beber leitinho, né? E passar para o discipulado, que aí requer um compromisso muito maior. Tá bom?
Então fica na paz aí, participe, compartilhe no grupo. O último vídeo eu dei uma cortada imediata, deu um problema no telefone, mas aí estamos no terceiro aí, eu tenho certeza que esse vai ficar melhor, tá bom? Um abraço para todo mundo, que Deus os abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo. Eu sempre vou estar postando de segunda a sexta-feira meus vídeos. No sábado e domingo, folga, tá bom? Um grande abraço e Deus abençoe você.